Graça e paz, em nome de Jesus, uma alegria estar junto de vocês nessa noite. Tivemos 15 dias de descanso, né? Eu e a família pudemos passear um pouco, descansar um pouco, e foi um tempo especial, muito bom, né, de renovar as forças, mas é muito bom voltar para casa. E eu falo não só a minha casa, que fica aqui perto, mas essa casa de oração, para essa família da fé que são vocês. Quando a gente sai, o coração fica aqui, a gente sente falta, né? Então é muito bom voltar, saber que está e que ficou tudo bem, mas é muito bom ver você, estar com você nessa noite, que está aqui e que está conosco pela internet. Muito lindo esse cântico Tocou-me, né, antigo, interpretado por muitos bons cantores e cantoras, e diz: quando o Senhor Jesus me tocou, né, tocou-me Jesus, tocou-me de paz, de alegria Ele encheu meu coração, e quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me, libertou-me das prisões, da escuridão. E uma das formas que o Senhor Jesus usa para nos tocar, se não a maior, é a sua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é iluminada pelo Espírito Santo, e que é carregada pelo Espírito Santo para mim e para a sua vida. Dessa forma, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está nesse lugar e continuará a ministrar as nossas vidas nessa noite, pela sua palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 12, versículo de número 8. Romanos capítulo 12, versículo de número 8. Nós seguimos na meditação, na nossa série de mensagens sobre os dons espirituais. Romanos capítulo 12, versículo 8. Nós leremos uma parte desse versículo. Tá? Nós temos feito já há quase um mês, já, essa é a quarta mensagem sobre os dons espirituais, e hoje nós iremos meditar sobre o dom de liderar. Só retomando um pouco, os dons espirituais são capacitações distribuídas pelo Espírito Santo para todos os crentes, ou seja, para todos aqueles que creram que Jesus é o Senhor da sua vida, que os tocou, que de paz encheu o seu coração e que os livrou da escuridão. Estes recebem como um presente do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus, dons, capacitações especiais e espirituais para servir a Deus na comunidade e para, como igreja, continuar as obras de Cristo no mundo e desempenhar o testemunho de Jesus no mundo. Hoje, então, nós iremos meditar sobre o dom de liderar, e já a gente vai chegar no versículo de Romanos 12, versículo 8, tá bom? Alguém disse que liderar é influenciar pessoas com vistas de um objetivo. Então, liderar é influenciar pessoas em vista de se atingir um objetivo. Quase todos nós lideramos alguém ou alguma coisa ou alguma circunstância ou situação. Se você é pai e mãe, biblicamente você é chamado a liderar os seus filhos, né? Sabe por quê? Porque se você não liderar os seus filhos, alguém irá liderar. Se você não ensinar os seus filhos, alguém irá ensinar. E se você, pelo exemplo, se você com inteligência e sabedoria que Deus dá, não influenciar o seu filho e a sua filha para chegar a certo objetivo, alguém fará isso. Então, todos nós, de alguma forma, temos algum nível de liderança na nossa vida, no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, na própria comunidade de fé. Por exemplo, sendo líder de nós mesmos. Há um escritor que se chama Anselmo Grum, que ele diz assim: a arte de liderar a si mesmo para liderar pessoas. Primeira pessoa que nós devemos liderar é nós mesmos.
como nós comemos, como nós bebemos, como nós dormimos, como nós nos vestimos, se nos exercitamos ou não, não é verdade? Como usamos os recursos que temos, como gastamos o dinheiro que temos. Então, tudo isso é autogestão, é liderança, certo? Quando nós olhamos para a história, há belas e inspiradoras figuras de liderança, homens e mulheres que marcaram a história com atitudes de liderança que transformaram vidas, famílias, nações e até eras. Por exemplo, nós podemos pensar no apóstolo Paulo, um grande líder do início da igreja cristã. Nós temos na época da Reforma Protestante, Martinho Lutero, levantado por Deus como um grande líder, para convocar e chamar o povo de Deus para voltar, influenciar através do exemplo, para voltar para as Escrituras, e ter na palavra de Deus a sua única regra de fé e prática, ou seja, abrir a palavra de Deus no contexto que se vive e fala: Deus, qual é a tua vontade para mim? O Senhor é o rei da minha vida, nós cantamos isso hoje, não foi? Então, como é que o Senhor quer que eu o obedeça? A irmã Geni fez uma oração linda nessa noite, poderosa e comprometedora e até perigosa, quando ela falou: Senhor, nós queremos ser bênção nas tuas mãos. Ora, para ser bênção nas mãos de Deus, nós temos que estar debaixo da liderança dEle, para fazer a vontade dEle, não é verdade? Nós queremos aprender a obedecer a tua vontade, e nós dissemos o quê? Amém, nós concordamos com isso. Nós queremos ser liderados por ti. Maria Mariana iniciou esse tempo de culto dizendo isso: Senhor, tu és o nosso líder, tu és o nosso rei, o nosso governante. Nós queremos ser liderados e governados por ti. Então nós olhamos para a história, por exemplo, e há várias e belas frases muito inspiradoras de grandes líderes. Um grande líder mais contemporâneo nosso, por exemplo, Nelson Mandela, que ficou preso por mais de 2 décadas por conta do apartheid na África do Sul, e quando ele saiu da prisão, ele não foi querer se vingar contra aqueles que o prenderam, mas ele foi liderar o seu povo numa manifestação e numa busca de liberdade pacífica. E Nelson Mandela, por exemplo, disse o seguinte: tudo parece impossível até que esteja feito. Interessante esse pensamento, né? Tudo parece impossível até que esteja feito. Um grande líder, um homem que inspirou pessoas e inspira até hoje. Ele disse também, por exemplo: podemos mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Está em suas mãos fazer a diferença. Se houve um homem que fez isso, te chamando para fazer isso, a gente se sente o quê? Influenciado para fazer o que for possível ao nosso alcance para mudar a realidade perto da gente, não é verdade? O líder, então, é esse sujeito que, pelo seu exemplo, mais do que pelas suas palavras, pela sua autoridade, mais do que por poder, influencia pessoas para alcançarem um objetivo comum. Mas não há nenhuma figura, pessoa e líder em toda a história da humanidade tão inspirador quanto o Senhor Jesus Cristo, que nasceu em Belém e foi criado em Nazaré da Galileia, que nós acabamos de cantar, que é o Rei do mundo. Rei do mundo. Rei do mundo. Mas que foi servo e foi lavador de pés. Interessante isso, né? Aquele que detém toda a glória de Deus vem, serve e lava os pés das pessoas. Lindo isso. Jesus inaugurou aquilo que muitos especialistas da área de gestão, liderança, os coaches têm chamado de líder-servidor. Liderança servidora. E o líder servo é aquele que dá a sua própria vida para cumprir a missão do quê? De influenciar pessoas para que elas sejam transformadas. Estão comigo, gente? Estão comigo?
o líder é esse sujeito, e o líder servo é aquele que dá a sua vida, para que a missão que lhe foi atribuída seja realizada, para que o objetivo que lhe foi dado seja alcançado. E a missão que foi dada para Jesus foi que ele morresse pelos pecados do mundo. E o objetivo era para que os pecadores fossem salvos, e ele conseguiu, sendo servo. Por isso que ele é o maior líder da história. O mundo corporativo e muitos treinadores de liderança já descobriram isso, estão usando isso. Talvez, porque a igreja, em algum momento, de alguma forma, tenha se esquecido um pouco disso. Que liderar é servir. Porque foi isso que o nosso líder fez. Sendo Deus, tomou a forma de homem e serviu até as últimas consequências, ao ponto de ser pregado numa cruz. E por isso foi exaltado, nome acima de todo nome. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o quê? O Senhor, o líder, o rei, o governante. Vamos lá então para Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 8, fala um pouco sobre aquele que tem o dom do ensino, fala um pouco daquele que tem o dom da contribuição, e eu quero entrar com você na parte em que o apóstolo Paulo fala do dom daquele que lidera, ou do dom daquele que preside. Por exemplo, nessa parte, na tradução Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada, diz assim: o que preside com diligência, ou seja, aquele que preside, faça isso com zelo, com diligência. A NVI diz assim: se é exercer a liderança, o seu dom, que a exerça com zelo. A Nova Bíblia Viva diz assim: se Deus lhe deu a capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. A tradução da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, diz assim: quem tem autoridade, use a sua autoridade com todo cuidado. Você vê, o tradutor chama aqui liderança de autoridade na comunidade de fé. E o que o Almeida chamou de fazer com diligência, com responsabilidade, com seriedade, aqui ele chama de fazer com cuidado. Tem que se ter cuidado para liderar. Em todos os âmbitos da vida, também na comunidade de fé. E por fim, a tradução da Bíblia, a mensagem diz assim: se você recebeu alguma posição de responsabilidade, ou seja, liderar é uma responsabilidade, certo? Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule as pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade. Forte isso, né? Muito forte. O que o apóstolo Paulo estava ensinando para os irmãos de Roma, e que ecoa para mim e para você hoje como palavra viva de Deus, é o seguinte: em primeiro lugar, que a igreja precisa de líderes. Quando Paulo fala, aquele que lidera, faça com diligência, com responsabilidade, com cuidado, não manipule, faça com seriedade, aplique-se, faça com zelo, ele está dizendo, faça isso, porque a igreja, a comunidade de fé, precisa de líderes. Há pessoas na igreja, Paulo estava dizendo, que receberam do Espírito Santo o dom de liderar o povo de Deus. A Bíblia ensina que as igrejas precisam de liderança porque elas precisam de organização. Para, como um organismo vivo, uma comunidade de fé, o corpo vivo de Cristo, sob a liderança do cabeça da igreja, que é Cristo, seja orientada por líderes, homens e mulheres, levantados e levantados pelo Espírito Santo, para funcionarem bem como um corpo vivo e um organismo vivo. Por quê? Porque onde não há organização, há desorganização. Onde não há organização, não há zelo e ordem. Ordem e decência, como o apóstolo Paulo diz, que é tão fundamental e importante na reunião do povo de Deus. Ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 14,
quando Paulo está falando sobre como o povo de Deus deve viver a comunhão. Se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo, alguém vai entender alguma coisa? Não. Se todo mundo quiser tocar ao mesmo tempo, vai entender alguma coisa? E se cada um quiser tocar a música que gosta, vai sair alguma coisa? Não vai. Se cada um chegar e falar, a gente tem que fazer isso e por aqui, fazer aquilo lá, vai sair alguma coisa? Não vai. Então, a igreja precisa de líderes, a igreja precisa de liderança. Quer ter um exemplo bíblico disso? O Senhor Jesus gastou boa parte dos seus 3 anos e meio de ministério terreno, concentrando-se na formação de 12 homens para que liderassem as comunidades de fé que surgiriam depois que o Senhor Jesus voltasse para o céu. E líderes que continuassem fazendo o seu trabalho. Jesus preparou líderes, porque a comunidade de fé, a igreja de Cristo no mundo, precisa de líderes, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, com a mente e o coração alinhados com o coração do Pai, para fazer a vontade do Pai em comunidade. E assim, onde quer que os apóstolos fossem, eles escolhiam líderes para a igreja que eles plantavam, ao ponto de nós hoje, 2000 anos depois disso, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, concentrando-nos no testemunho de fé dos apóstolos. Por quê? Porque Jesus formou 12 homens, servos, líderes e líderes servos. O dom de liderança, então, é essa capacidade de influenciar e coordenar as atividades dos outros para atingir um alvo comum. Como a gente vê aqui em Romanos 12, 8, o líder é alguém que sabe dirigir os pensamentos dos outros, sabe influenciar, orientar, coordenar e os ajudar a enxergar objetivos principais. Por quê? Porque se não tiver objetivos principais, você se perde no periférico. É assim na minha e na sua vida, não é verdade? Se a gente não souber como família, quem nós somos como família, qual é a fé que nós professamos, onde nós queremos chegar, quanto nós podemos gastar por mês, não tem isso na sua casa também? Se nós queremos construir uma casa, se nós queremos comprar uma casa, se nós queremos fazer um curso para podermos ganhar um pouco mais na nossa função, se nós queremos que os nossos filhos tenham acesso a boa educação, à saúde e no futuro possam andar pelas suas próprias pernas, nós precisamos ter objetivos principais, senão a gente se perde. Senão a gente gasta dinheiro com o que não tem que gastar, e quando vem o que tem que gastar, o que acontece? Não tem. A gente se torna como o homem imprudente, que quer começar a construir uma coisa sem saber se vai terminar. O que acontece? Passa vergonha. Passa por irresponsável. Bom, a qualificação desse dom é que o líder está pronto para abençoar aqueles que o maltratam. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, no próprio Jesus, nos líderes que Deus levantou na história. É uma pessoa que tem interesse genuíno pelo bem-estar dos outros. Lidera não para tirar proveito, mas para que o outro cresça. Esse é o objetivo da liderança na Bíblia. Mas há também um perigo para a vida do líder, para aquele que tem o dom do Espírito Santo para ser líder na comunidade de fé, que é ser orgulhoso do seu poder, que é usar as pessoas para cumprir os seus alvos, em vez de contribuir para o crescimento de pessoas, ser ingrato, ser ingrata, menosprezar a falha ou as limitações das pessoas, passando por cima delas, para conseguir os seus objetivos, chamado rolo compressor, já ouviu falar nessa expressão? Passa por cima de todo mundo, porque não se preocupa com as pessoas. O perigo desse líder é que o compromisso dele não é com Deus, não é com a missão de Deus no mundo, não é com o rebanho de Deus, é com ele mesmo. Então ele faz qualquer coisa para atingir o seu objetivo. Lícita e ilícita, bíblica e antibíblica. E talvez você já tenha conhecido algum líder assim. Bom,
a igreja precisa de líderes. Você concorda? Se você concorda, então a gente pode avançar. A igreja sim precisa de líderes, mas a Bíblia nos ensina que a finalidade da liderança cristã é o serviço. Eu vou repetir para você, a finalidade da liderança cristã, da liderança na igreja, na comunidade de fé local e na igreja de Cristo no mundo é o serviço. O líder cristão é, antes de tudo, um servo de todos. Jesus falou isso para Pedro, Tiago, os filhos do trovão, né? Os cabras que iriam dominar o mundo, e falou isso para os outros discípulos que estavam perto, porque Tiago e João chegaram para Jesus e falaram: bom, Jesus, tu está falando que vai morrer, mas que vai ressuscitar, nós já vimos o Senhor ressuscitar a filha de Jairo, então, a gente acredita que o Senhor vai ressuscitar. O Senhor está falando que o povo, o mundo todo verá o Filho do Homem voltar em poder e glória, então o Senhor falou a palavra mágica, glória, nós queremos participar da tua glória. Faz o seguinte, Jesus, reserva um lugar cativo para mim e para o meu irmão, um do teu lado direito, outro do teu lado esquerdo, porque nós queremos governar contigo. E Jesus virou para eles e falou: vocês não entenderam nada. Os líderes do seu tempo fazem isso. Os líderes do seu tempo usam o lugar, a função de liderança, de governo, de presidência, seja o termo que se usar, não para servir, mas para se beneficiar, não para doar e fazer o outro crescer, mas para tirar tudo que o outro tem em benefício próprio. Mas com vocês não seja assim. E aquela frase é para mim e para você também. Que entre vós não seja assim. Entre vocês, o que quiser ser o primeiro, seja o último, e o que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Foi isso que Jesus falou. Líder em Cristo é servo de todos, porque o rei do mundo foi servo e lavador de pés. Você concorda comigo? É isso, esse tipo de liderança que Jesus quer ver na igreja. A finalidade da liderança na igreja é fortalecer e equipar o povo de Deus para que cresça espiritualmente e cumpra a sua missão no mundo. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. A finalidade da liderança na igreja é preparar o povo de Deus para servir a Deus, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, crescer espiritualmente, amadurecer, parar de beber leite, começar a comer comida espiritual, parar de querer ser servido e aprender a servir. Paulo estava falando isso. Jesus levantou líderes na igreja para que a igreja seja forte. E o bom líder é aquele que a igreja fala assim: a gente consegue caminhar sem você. Por quê? Se o dia que o líder não está, a igreja para. O líder não está servindo, ele está sendo servido. Deu para entender a coisa? Conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Diversas vezes o Novo Testamento fala de qualificações de um líder, qualificações que um líder deve ter. Ele não deve ser ditatorial, egoísta, inflexível, cheio de si. Deve ser humilde, delicado, gentil, carinhoso, cheio de amor, sábio, tendo conhecimento espiritual, agindo com firmeza, sim, quando necessário, mas agindo com firmeza por amor, não por severidade. Pedro diz assim, por exemplo, lá em 1 Pedro 5, de 1 a 4, portanto, apelo aos presbíteros, ou seja, aos líderes, aos pastores da comunidade, que há entre vocês, e o faço na qualidade também de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pedro já ensinou para o líder onde ele vai ser glorificado, com Cristo. Líder
cristão, espere a glória de Deus, não dos homens. É isso que Pedro estava falando. E aí ele diz assim: eu digo o seguinte para vocês, líderes do povo, 2 pontos: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Eles não são seus, eles são de Deus, Pedro estava falando. Pedro estava falando assim: não mexe com esse povo, porque esse povo valeu o sangue do Filho de Deus na cruz. Então cuida com muito zelo. Ele continua: mas cuide desse povo como exemplos para o rebanho. O líder cristão é um servo que não tem do que se envergonhar e que lidera pelo exemplo. Quando se manifestar o Supremo Pastor, Pedro está dizendo, vocês receberão a imperecível coroa de glória. A glória do líder servo é no céu, dado por Jesus. A quem honra, honra. E Jesus não deixa de honrar nenhum que deva receber honra. E Jesus Cristo é o maior e mais profundo exemplo de líder que nós temos. A marca distintiva da liderança cristã é o serviço, e a liderança cristã é servidora, porque é inspirada no próprio Jesus, que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há uma cena bíblica que é estonteante, é linda. Corro o risco de dizer uma das mais lindas da Escritura, que é quando o Senhor Jesus está com os seus 12 discípulos no cenáculo, naquela sala grande, na noite em que ele foi traído, e participa do último jantar com os seus discípulos antes de ser entregue para morrer na cruz. E no meio do jantar, Jesus se levanta, começa a tirar a sua roupa, e os discípulos não entendem nada. E Jesus se desnuda diante dos seus discípulos, e eles não entendem nada. Jesus pega uma toalha, passa na sua cintura. Todos os seus discípulos estão sentados, reclinados à mesa. Ele se ajoelha no pé de cada um dos seus discípulos e começa a lavar os seus pés e a enxugar os seus pés. E eles não entendem nada. E o Pedro, como era muito impetuoso e falava antes de pensar, dizia: no meu pé o Senhor não toca. E Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, não tenho parte com você, e você não pode ter parte comigo. Porque se eu, que sou Senhor e Mestre, vocês me chamam de Senhor absoluto e Mestre, e com razão estou lavando os pés de vocês, assim vocês devem fazer uns com os outros. E ali, naquele dia, Jesus ensinou que o uniforme do líder é a roupa de servo, e as ferramentas da liderança cristã são a bacia e a toalha. É assim que o líder serve na igreja de Cristo. Por fim, a liderança na igreja e a liderança da igreja tem que ser respeitada e cuidada. Se a liderança é necessária na vida da igreja, se a função da liderança na igreja é servir, a liderança da igreja tem de ser respeitada e cuidada pelo povo de Deus, porque é assim que a Bíblia ensina. Porque se este dom da liderança não é reconhecido na comunidade de fé, e não se tem líderes segundo o coração de Deus, o resultado o resultado é confusão. Sabe aquela expressão, muito cacique para pouco índio? Talvez você já tenha visto isso no seu trabalho, né? Na família. Todo mundo quer mandar, ninguém quer fazer nada, não é? Sai alguma coisa? Tenta fazer uma feijoada com 5 pessoas falando como tem que ser feita a feijoada. Você acha que vai sair uma feijoada? Não vai. Então a liderança, ela tem que ser reconhecida, não para ter o seu ego inflado, mas para ser legitimada na igreja, para poder cumprir a sua função, que é liderar segundo o coração
de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus deu o dom para algumas pessoas liderarem na comunidade, como deu para algumas pessoas o dom do serviço, o dom do ensino, o dom da oração, certo? O dom da hospitalidade, o dom da contribuição. Ele deu o dom da liderança. Pedro, ao falar da liderança na igreja, ele continua dizendo, naquele texto que a gente estava lendo, lembra de Pedro? Que ele falou, cuide do povo com muito zelo. Ele continua assim, no versículo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, da mesma forma, jovens. Pedro está falando para a igreja, primeiro ele fala para os anciãos, para os presbíteros, para os líderes, como eles devem proceder na liderança, certo? Depois ele olha para o restante da igreja e diz, jovens, aqueles que não são líderes, sujeitem-se aos mais velhos. Aqui não é nada daquelas loucuras de cultura de honra, daquela coisa que você tem de bajular líder, daquele negócio de estar debaixo de cobertura espiritual. Há uma cobertura espiritual só do Santo Espírito de Deus, e todo o povo de Deus está debaixo dela. O sujeitar-se aqui é reconheça que este homem, que esta mulher, que estes homens, estas mulheres, são levantados pelo Espírito, para liderar você espiritualmente, segundo o coração de Deus, segundo a Escritura, segundo o que Deus diz. E aí ele diz, sejam todos humildes uns para com os outros. Quem? A liderança e o povo de Deus. Sejam todos servos e humildes uns com os outros. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É isso que ele diz. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Porque só dá para servir e liderar servindo num ambiente de amor, de respeito, de humildade. Você concorda? Porque senão vai rolar disputa, domínio, vai machucar a gente, vai ferir corações, vai esgotar pessoas. Jesus não tem esse objetivo. O autor de Hebreus disse assim ainda, preste atenção, Hebreus capítulo 13, versículo 19, estou acabando, tá gente? Ele diz assim, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, ou seja, liderança não é um privilégio, é uma responsabilidade, é um ministério. Ele continua dizendo, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, aqui, olha só, aqui é o autor de Hebreus, um líder de uma comunidade, escrevendo para essa comunidade, dizendo, nós somos líderes de vocês, façam uma coisa por nós, orem por nós. Nós estamos certos que temos a consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Nós não sabemos quem é o autor da carta de Hebreus. Alguns dizem que é o apóstolo Paulo, mas não há, assim, uma teoria categórica de quem tem escrevido a carta aos Hebreus. Quem quer que seja, era um pastor do rebanho de Deus. E disse, façam uma coisa pelos pastores, ore por eles, e ore para que eu esteja perto de vocês novamente. Porque o pastor quer estar com o povo, os líderes querem estar com o povo de Deus, porque só existe liderança, porque existe um povo. Concluindo, louve a Deus pela vida dos líderes que Ele deu a você, que Ele deu a essa igreja. Eles são um presente de Deus para a sua vida, e são importantes para que o povo de Deus seja maduro, e que a igreja seja saudável e frutífera. Ore a Deus em busca de dons espirituais, e ore a Deus, para que se Ele te der o dom espiritual do governo, da presidência, da liderança, que você tenha força, sabedoria e coragem para exercê-lo, oportunidade para exercê-lo, e obedeça ao Senhor de maneira fiel, sirva ao Senhor através da liderança na comunidade de fé. E por fim, reconheça, respeite, ore, cuide dos líderes que Deus lhe deu, apoie-os,
no desenvolvimento de sua liderança. Seja um encorajador. Meu irmão e minha irmã, sabe o que um pastor, uma pastora, um presbítero, uma presbítera, um líder de ministério mais gosta de ouvir do povo de Deus? O seguinte: pastor, eu orei por você essa semana. O pastor Messias, quando ele encontra as pessoas da lista de oração dele, ele não fala assim: oi fulano, tudo bem? Ele diz assim: eu orei por você hoje. Já pensou se domingo que vem a liderança da nossa igreja chegar aqui para o culto e quando você for cumprimentar ela, você dizer assim: Thalita, que é líder do Ministério de Louvor, eu orei por você hoje. Vânia, que é presidente da mesa diaconal, do Ministério de Diaconia da igreja, eu orei por você hoje. Zé Pedro, Ruth, Reginaldo, que são presbíteros da igreja, eu orei por você hoje. A Lígia, Maria Mariana, que lideram as novas gerações da igreja, eu orei por você, Maria, eu orei por você, Lígia. Pastor Odilo, pastor César, eu orei por você, pastora Chique, eu orei por você, pastorzinho Careca. Pensa, gente, não precisa mais dar presente de aniversário. Pode, tá? Pode, mas não tem mais necessidade, mas pode, tá? Porque isso que é maravilhoso. Seja um encorajador da sua liderança. Reconheça a sua liderança, respeite, ore e cuide da sua liderança. Fique de pé, por favor. Deus tem nos dado uma porção de líderes servos na igreja. Eu falei, estes irmãos e irmãs, eles representam ministérios da nossa igreja. Há muitos outros líderes servos na nossa comunidade, e nós louvamos a Deus por isso. E assim eu te peço que estenda suas mãos em direção aos nossos irmãos, orando a Deus pela vida deles, os agradecendo, pedindo para que o Senhor os fortaleça, os encoraje, e orando também para que o Senhor mande ainda mais líderes, porque o Senhor Jesus disse que os campos estão brancos para a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ore ao Senhor para que mande mais trabalhadores. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui à frente, Deus, representando ministérios da nossa igreja. Obrigado, Deus, por todos os líderes que temos na nossa igreja, por todos os homens e mulheres que já exerceram função de liderança nessa igreja. Obrigado, Deus, pela vida dos pastores e pastoras que já pastorearam o teu rebanho aqui nesta igreja. Obrigado pelos líderes servos que o Senhor levantou nessa igreja, e te pedimos, Senhor, que é o dono da colheita, levante mais e mais líderes, homens e mulheres, cheios do teu amor, cheios do teu espírito, para servirem na liderança, para glorificarem o teu nome, abençoarem o teu povo. Em nome de Jesus, fortaleça e abençoe a liderança da nossa igreja, Deus. Fortaleça e abençoe os líderes da nossa igreja, suas famílias. Fortaleça e abençoe os ministérios da nossa igreja, e torna-nos, Senhor, para a honra e glória do Senhor, uma igreja frutífera, de irmãos e irmãs, cheios dos dons espirituais que o Senhor quiser nos dar, para fortalecimento da tua igreja e para serviço do Senhor no mundo. Em nome de Jesus, obrigado por este tempo, por esta reunião, por este tempo de adoração. Abençoe, ó Pai, cada irmão e irmã que está aqui, cada pessoa que está conosco pela internet. Conduza-nos nessa semana, encha-nos do teu amor, da tua paz, da alegria da tua salvação, Senhor, do acalento da presença do teu Espírito, da sabedoria que o Senhor dá, e nos conduza segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto dEle, te dê paz, te dê força, que o Espírito Santo guie os seus passos nessa semana, que o amor de Deus preencha o seu coração e te encha de alegria, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja presente na sua vida, que você demonstre Jesus pelos seus atos e palavras, por onde você for.
Deus te abençoe. Por favor, se assente um minutinho. A pastora tem um recado para nós.